A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese podcast, né? Hoje com o momento pedagógico da lição de pré-adolescente, lição de número 9. Hoje com a nossa querida professora Eleide, seja bem-vinda. A paz do Senhor, Rose, a paz do Senhor, querido professor que nos acompanha. Vamos lá para mais uma aula, né? Agora já passando da metade do trimestre, já estamos na lição número 9, mais perto do fim do que do começo, né? Vamos aí dar seguimento às nossas aulas em nome de Jesus. Isso mesmo, querida. Seja bem-vinda hoje com a lição Lidando com a Timidez, uma lição maravilhosa. Tenho certeza que os nossos pré-adolescentes vão estar super felizes, né, em participar dessa lição. E vai ser um momento de uma conversa, de um diálogo, porque a timidez é sempre um assunto interessante de tratar com os nossos pré-adolescentes, né? Temos aqui para a nossa lição alguns objetivos, como ressaltar que a coragem é essencial para cumprir a vontade de Deus, como aprender que o dom de Deus deve ser exercido sem timidez, e também apontar que devemos rejeitar a vergonha para testemunhar o Evangelho. Explicar, querido, para os nossos alunos que a timidez é uma característica comum, né, na fase da pré-adolescência, né, período marcado por muitas mudanças físicas, emocionais e sociais, porque nós também já passamos, né, irmã Leide, por essa É, etapa, né, o jovem começa a descobrir quem é, o que gosta, e como quer ser visto pelos outros. Então, no entanto, o medo de errar, de ser julgado ou de não ser aceito, né, pode fazer com que ele se torne mais reservado e evite, né, situações novas ou de exposição. Então, nós vemos aqui que a timidez é algo que muitas pessoas sentem, até mesmo adultos, né, em alguns momentos da vida. E é bom a gente frisar para os nossos pré-adolescentes que não é apenas eles que sentem medo, que sentem vergonha em falar em público, não, mas que todas as pessoas passam por esses momentos. Mas não podemos esquecer que Deus não quer que vivamos presos ao medo. Ele nos criou com amor e deseja, né, que sejamos confiantes, cheios de paz. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá coragem, nos dá verdade. sabedoria, nos dá força para vencer a timidez. E é isso que a nossa lição vai nos ensinar, né? E a nossa professora Eleide com a sua dica, né, para a nossa lição da semana. Glória a Deus, né? A gente tem que vencer essa timidez, Rose, porque não é fácil, né? É uma fase bem complexa nesse processo de desenvolvimento do adolescente, né, na pré-adolescência, é marcado, né, pela timidez. A maioria dos pré-adolescentes, são tímidos ao extremo, né? É E nós verdade. precisamos, quanto professores, na qualidade de professores, precisamos encorajá-los a vencer esse medo. Né? Porque, como diz aqui Exatamente. no saber número 4 da nossa lição, né, diz aqui que o cristão precisa vencer. Então, a timidez é algo a ser vencida. Ou seja, se você não vencer a timidez vai vencer você. Né? Então, o cristão precisa vencer a timidez para anunciar Cristo às pessoas. Então, não tem como o tímido anunciar a Cristo, porque ele sempre vai ter aquele receio de ser, como você colocou, de ser desacreditado, de errar nas palavras. Então, ele precisa aprender a vencer a timidez. E assim, tudo, tudo tem que ter um princípio, né? Então, como é que a gente vai para as grandes plateias ou evangelizar na rua, quando nós não conseguimos, né, nos relacionar plenamente, nem dentro da sala de aula? Porque é um grande desafio, Rose, na sala de aula, né, com os pré-adolescentes, essa interação entre eles. A gente faz uma pergunta, eles têm vergonha de responder, têm vergonha de errar, né? Eles têm vergonha de se relacionarem entre eles ali, de fazerem perguntas uns aos outros, ou até de responder aquilo que está sendo perguntado, mesmo que seja entre eles mesmos. Então, é uma oportunidade, né, ímpar
para o professor encorajar os seus alunos, né, os seus pré-adolescentes, a se relacionarem, a criar coesão, né, a gerar uma certa coesão na sua própria turma. Nós temos hoje uma turma de pré-adolescentes bem novinhos, com 11 anos, né, 11, 12 anos, aqui na minha congregação, e é um tempo excelente porque nós temos mais um ano de convivência, né, com eles, e esse momento de encorajamento é interessante porque nós temos aí mais um ano para produzir novos frutos, né, produzir esses frutos de encorajamento, esses frutos de encorajamento mesmo, assim, de fluidez entre eles, para que eles se unam mais, se emocionem mais, né? Se abracem mais e sejam mais, cada vez mais amigos. E tudo tem que ter um princípio. Então, a minha dica pedagógica de hoje é fazer uma mímica com eles. Gerar realmente um momento de descontração, aquele momento em que os alunos eles vão interagir entre si dentro da sala. A mímica dos heróis da fé. O professor vai pegar pequenos cartões, coloca lá uma fita adesiva de um lado do cartão, no outro lado ele vai escrever o nome de um dos heróis da fé, Sansão, Abraão, Jó, Moisés, e aí eles vão, né? Cada um vai pegar o seu cartão de costas, sem ver o que está escrito, e vai colocar na própria testa. Eles estarão em círculo, então, quem, começando no sentido horário, né, da direita para a esquerda, então, o que é que eles vão fazer? Eles vão, olha, aquele que está à minha esquerda vai fazer uma mímica para mim, para que eu possa dizer qual é o nome da pessoa que está escrito na minha testa. Eu não vou ver. Quem vai ver é o que está na minha frente, e assim sucessivamente até vencer o relógio, né? Desculpe, da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, até vencer o relógio, né? Até chegar, até voltar para mim de novo, a vez onde eu vou fazer a mímica para o outro dizer qual é o nome que está lá na sua testa. Esse é um momento de descontração entre eles, para que eles consigam interagir entre si, né? Fazer com que eles despertar entre eles amizade, fluidez, que eles consigam interagir de forma mais, como é que eu posso dizer, mais livre, né? Porque muitas vezes o que nós vemos, né, nessa fase da pré-adolescência, são pré-adolescentes assim que eles estão um pouco que aprisionados, sem saber exatamente onde é o espaço deles, com quem eles podem conversar, e esse é o momento em que eles podem criar novos vínculos, né? Gerar, produzir amizades e até se descobrir, né? Naquele momento, o que é que ele pode fazer, de que é que ele gosta. É um momento de descontração, mas também de descoberta entre eles, e eu acho que essa é uma dinâmica onde eles vão se divertir bastante, tem que ter brinde no final. Que bênção. Isso mesmo, Eleide. A nossa segunda dica de hoje, professor, tem como tema Vencendo a Timidez com a Ajuda de Deus. E o objetivo dessa dinâmica seria ajudar os pré-adolescentes a reconhecer seu valor, né? Vencerem a timidez e perceberem que, com a força do Espírito Santo, podem se sentir confiantes. E é o que você vai precisar de material de um espelho, né? E também vai precisar da Bíblia, que você vai ler o versículo básico, que é em 2 Timóteo 1:7. E como vai ser essa dinâmica? Você vai convidar, né? Você vai chamar um aluno por vez e peça que eles olhem. Você pode fazer um grande círculo, né? E chama um aluno por vez. E peça que olhem para o espelho e diga em silêncio, ou em voz baixa, ou se eles quiserem falar em voz alta, fiquem à vontade, e eles podem falar a seguinte frase: Deus me fez com amor, eu posso vencer a timidez. Se eles puderem falar alto, melhor ainda. Se eles quiserem gritar, melhor ainda, né? Depois cada um escreve, depois que você fizer com todos os alunos, né, esse mesmo processo, aí você vai entregar um pedaço de papel, né, e pedir que eles escrevam, né,
aí uma qualidade que ele reconhece em si, é, por exemplo, sou bondoso, sou criativo, o que é que eles acham neles? É uma qualidade que eles reconhecem neles. E aí, não precisa eles colocarem, se identificarem, né? Eles podem colocar, vocês podem confeccionar uma caixa decorada e ser chamada essa caixa como Caixa da Coragem. E aí vocês vão colocar todas essas qualidades, né, que eles colocaram dentro dessa Caixa da Coragem, e aí você vai explicar a ele que o líder depois vai pegar um desses papéis dentro da caixa, o líder lê algumas qualidades em voz alta, né, sem dizer o nome. Se alguém quiser se identificar, pode se identificar, né? Alguém disser, não, pode identificar, não tem problema. Na hora de o líder ler, que tirar lá da caixa da coragem, pode identificar que sou eu que estou falando aquela qualidade minha, né? Reforçar que todos têm dons, professor, né? E dizer que cada um tem valores únicos e que a timidez não deve impedir ninguém de brilhar, né? Então, o professor vai encerrar aí com a breve oração, né, a reflexão pedindo que o Espírito Santo encha cada coração de confiança e de alegria. É isso, professor? Então, essa é a dinâmica da lição desta semana, né? E, querido professor, passar para os nossos alunos aí que, quando olhamos no espelho, não devemos ver apenas o medo ou a timidez. Devemos ver alguém amado por Deus, cheio de dons e coragem. O Espírito Santo, ele nos ajuda a acreditar nisso todos os dias. E é isso aí, querido professor. Essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Nós somos gratos a Deus. Queremos agradecer ao nosso pastor Martins e ao DENEC pela confiança e a nossa professora Eleide com suas considerações finais. Amém. Vai ser só bênção nessas lições, né? É, 2 Timóteo 2 2 Timóteo 1:7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Não somos Exatamente. covardes, mas de poder, de amor e de bom senso. A versão Almeida da Revista Corrigida diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, já muda um pouquinho a palavra, mas o sentido é o mesmo. Aí na segunda parte diz assim, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós temos, né, em Deus a capacidade de vencer todo e qualquer obstáculo. Então, a timidez é só um deles, é apenas um, né? É mais um que nós vamos vencer, e eu tenho certeza que essa aula será bênção na vida dos alunos e que eles sairão Exatamente. mais encorajados, menos tímidos, muito mais fortalecidos no Com Senhor, certeza. porque o Espírito do Senhor é fortaleza para as nossas vidas. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse trabalho, em nome de Jesus. Amém, queridos. Fiquem todos com Deus.